Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje a tia Andréia vai explicar para vocês uma matéria que eu deixei sem explicar lá na página 12, na abertura da apostila do caderno 2, lá no capítulo 1 ainda, porque a tia Andréia achou que seria melhor eu explicar nas lives. E quando a gente começou ainda não estava tendo live. Então agora eu vou passar uma explicação aqui. Mas lá na live eu vou explicar melhor para vocês, tá bem? Então vamos lá. A expressão cerca de. Leia um pouco sobre a aventura de atravessar o país, sobre o qual comentamos na abertura do capítulo. Lá na abertura do capítulo, gente, nós vimos o mapa, vimos lá o Arroio Chuí, a Ponta dos Seixas, o Rio Moa, o Monte Caburaí. Nós vimos lá na página 2, na abertura do capítulo. Em 2014, Leonardo partiu do Monte Caburaí, percorreu cerca de 6.200 quilômetros e chegou ao Arroio Chuí. Em 2016, saiu da nascente do rio Moa e seguiu até a Ponta dos Seixas, vencendo um percurso de 5.800 quilômetros. Em ambos os trajetos, se deslocou a pé, de bicicleta ou de caiaque, contando com o apoio de um carro para transportar barraca, comida e equipamentos. Ao todo, foram necessários 100 dias de travessias, oeste-leste e 120 na travessia norte-sul, incluindo as paradas para descanso. Gente, observem que nesse pedacinho aqui de texto, nesse trecho, tem aqui, ó, cerca de 6.200 quilômetros, depois vencendo um percurso de 5.800 quilômetros. Quando a gente usa o termo cerca de, significa que não é 6.200 certinho. Pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Aqui está mostrando a foto da ponte sobre o Arroio Chuí, no extremo sul do Brasil, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. São os extremos do país, ele foi de norte a sul e de leste a oeste, tá? Aí, no texto anterior, foram expostas duas distâncias em valores aproximados, ou seja, arredondados. Em uma delas, há o uso da expressão cerca de, que foi o que a tia Andréia mostrou. Podemos perceber que essas aproximações não interferem no entendimento das informações. Nossa forma de entender o texto não muda se soubéssemos que as distâncias exatas percorridas por ele em 2014 e em 2016 foram, respectivamente, 6.183 quilômetros e 5.841 quilômetros, por exemplo. Então, gente, o termo cerca de é para a gente não ficar falando um monte de número, a gente faz o arredondamento desse valor. Então, observem aqui. O número 154.873 está mais próximo de 155.000 do que 154.000. Por quê? Porque sempre a gente pensa na metade. A metade de 1.000 não é 500? Então, aqui no meio ficaria os 154.500. Se passou de 154.500, então está mais perto de 155.000. Então, se eu fosse arredondar esse número, eu arredondaria ele para 155.000. O tempo de 52 minutos e 27 segundos está mais próximo de 50 minutos do que de 60. Por quê? 52 minutos, se eu for pensar na metade, metade entre 50 e 60 não seria 55? 52 é menos que 55. Então, ele está mais próximo de 50 do que de 60. Sempre eu penso na metade. Se tiver maior que a metade, eu vou para unidade maior. Se tiver menor que a metade, eu mantenho o que já estava, que é a unidade 4. Aqui era dezena, no caso. Se não passou de 5, eu mantenho 50, eu não vou para 60, tá bem? Pessoal, aqui nós temos um quadro com aproximação de dois números.
Primeiro, nós temos o número 6.183. Aí, eu quero arredondá-los para a centena mais próxima. Aí, eu observo aqui, a centena desse número não é 1. Eu gosto de fazer essa reta aqui do lado para facilitar o meu arredondamento. Então, aqui eu coloquei 6.100 e aqui no final 6.200. Entre 6.100 e 6.200, no meio, a gente tem o 6.150, porque metade de 100 não são 50. Aqui esse número não é 6.183, então passou de 6.150. Então, ele está mais próximo de 6.200, que é o que foi colocado aqui. Agora, o número 5.841. Eu vou olhar a casa das centenas, é 800. Então, eu coloco a tabela aqui, a reta, desculpa. Coloco 5.800 aqui, os 5.850 no meio e os 5.900 no final. Não é 841, então é menos que 850. Então, eu vou arredondar para 5.800. Então, quando passa de 50, a gente aumenta. Virou 6.200, tá vendo? Quando é menos de 50, a gente mantém a centena que estava. Agora, se eu quero arredondar para a dezena mais próxima, olha só, a dezena do número 6.183 não é o 8? Então, eu coloquei 6.180, o meio é 6.185 e 6.190. 6.183 é menor que 6.185, então, por isso que ele ficou como 6.180. Agora, se eu quiser aproximar para a unidade de milhar mais próxima, então, a unidade de milhar vai ser 6.000. Entre 6.000 e 7.000, a gente tem o 6.500, que está no meio. Se a gente tem 6.183, é menos que 6.500, não é? Então, a gente vai arredondar esse número para 6.000, como está aqui, tá? Ele está mais perto de 6.000 do que 7.000. Da mesma forma, vamos fazer o número 5.841 para a dezena mais próxima. Coloquei o 5.840, o 5.850. No meio é o 5.845. 5.841 não estaria por aqui? Então, ele está mais próximo de 5.840 aqui, olha. Agora, se eu for olhar a dezena mais próxima, né? 4. Então, desculpa, agora não. Agora é a unidade de milhar mais próxima. Então, eu vou colocar o 5.000, porque é o 5 que está na unidade de milhar. No meio, os 5.500 e aqui os 6.000. 5.841 não é maior que 5.500? Então, eu vou arredondar esse número para 6.000, tá bem? Então, é sempre bom a gente fazer essas retas assim, que facilita o nosso arredondamento, tá? Agora, vocês vão fazer esses exercícios de acordo com o que a tia Andréia explicou. Vocês vão responder se 689 está mais próximo de 600 ou de 700. Vocês podem fazer a reta também, colocar 600, 650 e 700. E ver se ele vai ficar mais perto de 600 ou de 700. E fazer isso com todos esses outros aqui. Olhando aqui, ó, aqui era para eu ver se estava mais próximo de 600. Aqui é para eu ver se está mais próximo de 25.000 ou de 26.000, tá? Então, vocês podem desenhar igual a tia Andréia desenhou para fazer esses exercícios aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. O número 2 pediu para fazer a aproximação desses números para a centena mais próxima. A centena aqui, ó, é o 900. Então, o 9 ocupa a casa da centena. Então, vocês vão ver se vai continuar em 900 ou se vai aumentar. Aqui, a casa da centena está vazia. É 0. Vai continuar com 0 ou vai passar para 1. Aqui também, se vai manter o 900 ou se vai aumentar. E aqui, se vai manter o 800 ou se vai aumentar. Do jeito que a tia Andréia explicou, usando a reta, tá?
Outra maneira também, olha, para não escrevermos muitos zeros em números grandes, podemos apenas indicar o nome da classe. Por exemplo, esse número aqui, ó, ele está na classe dos milhões e só tem zero depois, então eu posso escrever 2 milhões. Esse aqui está na classe dos milhares, então eu posso escrever 50 mil. Então, vocês vão reescrever esses números aqui da atividade anterior, usando o nome da classe como mostramos no quadro, tá? Como está mostrado de azul aí, tá bem? Vocês vão pegar as respostas daqui, tá, gente? E vão olhar aqui para escrever o nome da classe, tá? E o número 5, a gente tem um texto, o número 4, aliás. E é para a gente reescrever o texto aproximando grandes números. Mas atenção, use termos ou expressões como aproximadamente, cerca de e etc. E tome cuidado para não alterar o sentido do texto. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostas simples, com apenas 6 dezenas, com o preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Então, esse número aqui, eu posso aproximá-lo para a unidade de milhão mais próxima. Como que vai ficar? Aí eu vou falar assim, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de aproximadamente, é de 1 em aproximadamente, aí eu vou colocar esse número sem esse monte de algarismo aqui, tá? Tentem fazer aí, na próxima aula a tia Andréia vai corrigir e vai explicar para vocês se vocês tiverem dúvida, tá? Beijinhos e até a próxima aula.